Olá, boa tarde. Eu me chamo Flávio, sou acadêmico do curso de Direito, quinto período, pela Faculdade Metropolitana. E hoje estamos aqui no escritório do Dr. Leonardo, advogado criminalista, no qual eu tenho a honra de estar aqui presente e agradecer pela recepção, não só minha também, como dos outros integrantes do grupo. Tá? E hoje nós abordaremos um tema muito importante com o doutor, que atua na matéria criminal, que é sobre o golpe do falso advogado. E nada melhor que entrevistar um advogado criminalista, né, que é acostumado a atuar já, a lidar com diversos tipos de situações, né? E eu estarei entrevistando, dando início ao trabalho. Boa tarde, doutor Leonardo, tudo bem? Boa tarde, é uma grande satisfação e honra poder participar desse debate tão relevante que é falar sobre essa temática. A gente que advoga, vive essa experiência, diariamente passamos por situações em que clientes comunicam o fato relacionado ao que você irá abordar hoje, a figura do falso advogado. Então, é um debate relevante que você traz e eu tenho certeza que isso contribuirá para que outras pessoas não possam passar por uma situação semelhante que algumas vítimas estão sofrendo. Pois bem, doutor, e com relação a esse golpe que é um golpe agora praticamente novo, né, digamos assim, que vem vitimando várias pessoas, né? Com relação ao golpe do falso advogado, como ele se caracteriza? De que forma ele acontece? Veja bem, tem sido muito comum essas pessoas maliciosas utilizar da figura do advogado para poder aplicar golpes. E uma coisa que eu ouvi, que o crime, quando ele é combatido, ele sempre se regenera. Ele sempre vem com uma versão nova. E esse grupo criminoso que tem se instalado, identificou que tem um grupo muito vulnerável, daquelas pessoas que confiaram na justiça um processo e que aguardam um resultado. A partir dessa informação, o que esse grupo criminoso tem feito? Se utilizando da imagem do advogado, cria uma conta no WhatsApp ou outra plataforma, pega a foto do advogado e se passa por ele informando, olha, o seu processo ele teve um resultado. E a partir daí começa a dialogar com essa vítima desse golpe para poder alcançar uma obtenção de uma vantagem. E essa obtenção de vantagem, Flaviano, é muito interessante que ele se utiliza de dados reais. É uma estrutura muito bem orquestrada que busca informações verdadeiras de processos reais, pega o processo na íntegra e manda para a vítima e fala, olha, esse é o seu processo. E muitas das vezes a pessoa acredita realmente, o processo existe, a procuração que eu assinei eu estou vendo, e a figura que aparece na foto é do meu advogado. Então, ele cria um cenário que a vítima confia em estar falando com o seu verdadeiro advogado, mas que na verdade é uma engenharia construída por este grupo para poder aplicar este golpe. Portanto, todas as oportunidades que você tiver de desconfiar é o primeiro passo. Os golpistas procuram o abuso de confiança para poder aplicar golpe. Então, não acredite em promessa de que você vai ter uma vantagem elevada facilmente. Não deposite dinheiro sem que aquilo tenha um justo motivo. Então, imagina, você entrou com uma ação para receber. Por qual motivo você vai ter que pagar para o advogado lhe dar o que é seu por direito? Então, isso é um primeiro passo de desconfiança. Não abuse da confiança. Esse é o primeiro ato de evitar a cair neste golpe. E sempre que você receber um contato de uma pessoa que se diz que é seu advogado, certamente você fez um contato com um advogado por algum canal. Aquele primeiro contato que você fez, você procure. Se foi presencial, vai até o escritório. Se foi pelo número de telefone que você tratou com ele, aquele mesmo número inicial, você vai conseguir dialogar com ele. Não acredite que o advogado vai ficar mudando de número. Eu tenho o meu número de celular há mais de 10 anos. Uma coisa que eu posso trocar é de terno, cueca, qualquer coisa, mas de número de celular
eu não desejo e não vou trocar, porque é minha ferramenta de trabalho. Então, não acredite em mudança de número repentina. Se tiver dúvida, vá até o escritório presencial do seu advogado. Correto. Pois bem, e assim, a cada dia a gente observa a ousadia dos criminosos em atuar nesse ramo de estelionato, vitimando pessoas utilizando da imagem do advogado, né? Por isso é tão importante, né, falarmos e trazer esse assunto no qual é o tema do nosso trabalho, o golpe do falso advogado. E foi muito bem agora dito pelo doutor. E assim, doutor, em relação aos dados, como que o estelionatário ali ele faz para ter acesso aos dados e entrar em contato com a vítima? Assim, qual a forma que ele se utiliza para obter esses dados? Ele utiliza por exemplo, algum site do governo? Como funciona, doutor? Veja bem, quando eu falo aquilo que eu falei inicialmente, né? Os criminosos, eles buscam novas formas de se reinserir nesse mundo do crime. Havia uma grande suspeita de que tokens, assinaturas digitais de advogados, estavam sendo fraudados e caindo na mão de pessoas maliciosas. A partir dessas assinaturas digitais, essas pessoas estavam conseguindo ter acesso a esses processos. E o que aconteceu agora? A justiça, entendendo que isso realmente se agravou, é um número considerável, passou a exigir uma autenticação de 2 fatores. Não basta eu ter o meu token, minha assinatura digital. É necessário também eu ter uma conta com a autenticação de 2 fatores. Então, a primeira suspeita de que era o token do advogado sendo fraudado foi agora com essa autenticação de 2 fatores enfrentada pelo judiciário para tentar conter. Mas ainda assim, essas pessoas têm utilizado de outros meios. E eu acredito que também o governo tinha disponibilizado um acesso para consulta de processos a nível nacional. Essa consulta tinha permitido ter um acesso muito amplo. Eu acho que estão revendo também essa forma de consulta. Mas a cada momento eles repensam em como conseguir essa informação, porque a informação para eles é relevante para um resultado da empreitada criminosa, né? Então, eu acredito que o primeiro passo foi colocar a autenticação 2 fatores. Então, para acessar um processo judicial eletrônico, eu preciso, além da minha assinatura digital, ter uma conta autenticadora de 2 fatores, que aí eu preciso gerar uma senha temporária aqui e acessar também. Então, eu acredito que vai evitar, mas isso eu tenho certeza que não é o suficiente para poder conter estes grupos que tentam alcançar pessoas vulneráveis. Correto. Doutor, com relação às vítimas, qualquer pessoa pode se tornar uma presa desses golpistas, ou eles têm ali um público já alvo selecionado para atuar ali e vitimizar essa pessoa? O alvo deles é exatamente de quem ele conseguir informação. Eles vão fazer um ataque em massa de um maior número de pessoas possíveis. Se eles conseguirem ter um alcance de 1.000 pessoas, para que dessas 1.000, se eles conseguirem 2, 3, 4, 5, 10, 100, isso é lucrativo para eles. Então, o objetivo certamente é eles buscarem um maior nível, um maior número de pessoas, e desse número alcançar algum resultado. Eles se propõem dessa forma, eles não têm a definição, eu só vou naquilo que eu tenho certeza que eu vou alcançar. Óbvio que eles vão definir um perfil de preferência, mas o alcance que tem se demonstrado é de maneira irrestrita. Seja a pessoa mais letrada, até aquelas pessoas que não têm instrução acadêmica ou de sala de aula mesmo. Correto. Em relação a esse golpe, sabemos que às vezes tem processos duradouros, né, assim, de longa caminhada, né? Ao andar do processo, ali, suponhamos que eu seja o seu cliente e eu recebo uma ligação e essa pessoa, no caso o falsário, se passando pelo doutor, eu devo desconfiar de tudo, no caso, porque assim, pelo que o senhor disse através da primeira pergunta, jamais eu devo fazer algum tipo de pagamento
antes de entrar em contato com o meu advogado titular mesmo, que no caso seria você. Ou seja, nesse caso, em nenhuma hipótese eu irei primeiro efetuar o pagamento para depois receber, correto? Exatamente. Veja, se você procura um escritório de advocacia, vamos tratar de uma ação de indenização por negativação. E você ajustou, falou, ó, você vai receber, você é meu cliente, você vai receber quando chegar ao final do processo, se a gente ganhar essa causa. Então, óbvio que você não precisa me pagar nada. Correto. Porém, se eu falo, ó, uma ação contra, vamos supor, uma companhia de energia. Eu falo, ó, para eu ingressar com a sua ação, eu vou lhe cobrar R$1.000 e o 30% ou 20% sobre o resultado. Então, aquilo que eu ajustei com você de honorários, eu já especifiquei quanto que é e quando. Então, no curso do processo, não faz sentido existir uma nova cobrança. Então, se você tinha algum compromisso com o seu advogado financeiro, vocês já conversaram antes no contrato. Não vai ser depois de muito tempo do processo, tramitando, que ele vai mudar e dizer, você tem que me pagar. Não existe isso. Correto. E se eventualmente acontecer esse cenário, você vai ter que tratar com ele pessoalmente. Sim. Então não acredite de hipótese alguma que para você receber um dinheiro que é seu, que foi dado pela justiça, reconhecido pela justiça, você deva pagar algo. Esse é o primeiro passo. Se eu ganhei, um exemplo, você ganhou um carro. Beleza, me deu o carro. Mas para você pegar o carro, você tem que pagar 50 mil. Então eu não ganhei. Correto. O primeiro ato de desconfiança é isso. Suponhamos que eu, como seu cliente, eu me torno uma vítima desse golpe. O falsário ali, ele consiga me induzir a cair no golpe. E eu, depois de efetuar o pagamento, percebo que caí no golpe. O que eu devo fazer assim que eu descubro que me tornei vítima de um golpe? Um golpe dessa natureza. Comunique imediatamente à autoridade policial. Registre um boletim de ocorrência. Tire print de todas as conversas de número que você tratou com ele. Guarde todas essas... Faça um armazenamento dessa conversa. Você consegue exportar a conversa. Não só print, você consegue exportar em arquivo. Comunique o advogado que ele se passou. O advogado verdadeiro, autêntico. E comunique imediatamente o banco, a instituição financeira que você fez a transação. E abra um procedimento junto à instituição financeira, contestando essa transação, para tentar evitar que esse dinheiro possa ser encaminhado para outras pessoas. E ali tentar reavê-lo. Correto. Então, mesmo assim, depois de efetuado o pagamento, possa ser que se a pessoa siga esse passo a passo que o doutor acabou de citar, a pessoa consiga reaver o valor. É possível. Pago. E ainda que não consiga de maneira imediata, pode procurar um advogado de sua confiança para poder buscar junto à justiça a reparação desse dano. Então você pode pleitear, porque se foi transferido para alguma conta, você vai conseguir identificar. E agora, a gente tem no nosso ordenamento jurídico a figura do crime de pessoas que recebem valores como... conhecido popularmente como laranja, né? Laranja. Isso agora foi um grande debate, uma alteração legislativa, e agora tem se alcançado esse resultado. Então, a pessoa que recebe valores como laranja, ela tem uma responsabilidade civil e criminalmente. Ou seja, é um golpe tão recente, né, digamos assim, né, que é o golpe do advogado, do falso advogado, mas que os legisladores ali já estão trabalhando para elaborar uma lei que endurece mais as penas, né? Não que fique somente nessas penas brandas, né? No qual ele sabe que ele pode cometer esse ato ilícito, vitimar pessoas e ficar impune. Correto, doutor? Exatamente. Hoje há uma grande preocupação, por quê? A gente tem visto muitas famílias sendo destruídas por conta de golpes financeiros. Quando pensa que não, pessoas que economizaram a sua vida toda para poder ter aquele dinheirinho para realizar o sonho de ter uma moradia melhor, um veículo,
construir um patrimônio que seja, e da noite para o dia ver o seu patrimônio ser dilapidado por um golpista. Então é uma preocupação, porque os nossos legisladores, eles compreendem de que não pode passar impune situações que atentem contra a população, né? Então há uma intervenção no direito penal nessa natureza. Correto. E esse tema abordado aqui é um tema de importância, né, e muito relevante a toda a nossa sociedade, não só como um trabalho acadêmico, né, mas assim, para que outras pessoas não se tornem vítimas, porque assim, a gente acha que as coisas só acontecem com o vizinho, correto? Às vezes a pessoa meio que dá uma baixada ali na guarda, na atenção, recebe uma ligação, não desconfia, não corre atrás, não entra em contato, ou seja, se você se distrair, você pode acabar caindo no golpe e depois pode ser tarde também. Correto, doutor? Pode, assim, depois vai chorar pelo leite derramado, digamos, né? Isso é verdade. Eu cito como exemplo a minha mãe. Minha mãe caiu num golpe parecido com isso, utilizaram minha imagem. A gente sempre pensa que vai acontecer com o próximo, nunca com a gente, né? Então, quando você traz esse debate acadêmico sobre um tema relevante e atual, a gente está num processo de conscientização. Quanto mais pessoas tenham conhecimento dessa empreitada criminosa, tenho certeza que a gente consegue evitar mais vítimas. E eu parabenizo a todos vocês que estão debatendo esse tema. Doutor, nós que agradecemos, tá? Pela recepção, por ter nos aceitado aqui, por ter nos recepcionado e ter compartilhado um pouco, tá, do seu conhecimento, que é vasto, né, doutor, de notório saber jurídico. Somos fã do senhor também, que às vezes está sempre lá pelo auditório da Metropolitana ou até no anfiteatro da finca lá, por isso que optamos por escolher o doutor Leonardo para ser o nosso entrevistado. E doutor, aqui fica as minhas mais sinceras, tá, gratidão a você e dos meus companheiros aqui, acadêmicos também de grupo, e assim a todos aqueles que estão assistindo ou que vão assistindo, tome cuidado para não se tornar vítima desse golpe, tá? E se precisar de um advogado ou tipo assim, tirar qualquer dúvida, procure o mais próximo, alguém da sua confiança, principalmente. Doutor, obrigado, tá? Obrigado, mais uma vez agradeço essa oportunidade de debater isso, estimo todo sucesso na caminhada de vocês, eu tenho certeza de que vocês estão contribuindo para uma sociedade mais justa.